A próxima definição que é importante pra gente é cisnormatividade. A cisnormatividade, daí sistemicamente, da cisnormatividade é a ideia, o que é uma pessoa cis? Primeiro tem que definir o que é cis. O que é uma pessoa cis? Uma pessoa cis é uma pessoa que nasce definida por um sexo biológico. E essa pessoa, que além de nascer definida pelo sexo biológico, é uma pessoa que também são definidas pela sua autoidentificação com seu sexo, com o gênero condizente com seu sexo biológico. O problema de tudo isso é que, tipo, como eu disse, o sexo é uma biologização da. O sexo é uma biologização do gênero. Mas na nossa sociedade, as pessoas definem o seu sexo. As pessoas tentam. O governo, principalmente, tenta diferenciar o sexo biológico do gênero identificado. Uma pessoa cis é a pessoa que nasce com o sexo e se identifica com a mesma característica. Então, por exemplo, você nasceu homem e você se identifica como homem. Você nasceu mulher, você se identifica como mulher. Essa é a pessoa cis. A partir do momento que você se identifica com algo que não é cis, que não é o mesmo, você se torna trans. Se você nasceu mulher e você se identifica como não binário, e gente, eu sei o que eu tô falando, eu estou simplificando muito, eu não gosto de usar esses termos. Eu real não gosto de falar, você nasceu mulher. Eu não gosto disso. Esses termos são inerentemente complicados de se falar porque eles são termos muito. Eles são termos absorvistas, eles estão tipo tentando colocar todo mundo em caixinhas. Eu não gosto disso, eu estou tentando dar uma explicação simples para começo de conversa. Eu vou entrar mais profundamente nesses termos, mas eu não gosto de falar, você nasceu mulher, você não, ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem. Esse é o ponto que eu estou falando. Mas eu tenho que falar desse jeito porque eu preciso estabelecer um padrão a partir do que as pessoas entendem. E o que as pessoas entendem no momento é você nasceu homem e você se identifica como homem, você é cis. Você nasceu mulher, você se identifica como mulher, você é cis. Você nasceu mulher e se identifica como não binária, você é trans. Você nasceu homem e se identifica como mulher, você é trans. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero definir nesse momento. Eu também não gosto da definição disso de tipo, eu não gosto disso aqui de sexo biológico feminino se identifica como mulher. Tipo, eu não gosto dessa definição porque, como eu disse, a biologização do gênero. Mas vamos lá. O que é a cisnormatividade? A cisnormatividade. É, melhor. É que assinado. É que não tem assignado, né? Eu não sei. É, bom, que foi lhe dado, que lhe foi lhe dado. O sexo que lhe foi lhe concedido, que foi lhe aplicado ao nascer. É melhor. É realmente melhor. Eu não consigo entender a ideia de romance, justamente por ser absurdamente confuso. Eu consigo entender o resultado do romance, companheiro e lealdade, mas não o romance em si. Não, tudo bem, isso é uma coisa normal. Imputado. Imputado é bom. O sexo imputado ao nascer. Sim, é uma boa. É uma boa, sim, sim. É uma boa. Mas a característica ali se trata. O que eu quero dizer isso? Cisnormatividade, heteronormatividade, alonormatividade e mononormatividade. Cisnormatividade são todas normatividades sociais que são impostas. E o que eu quero dizer com a normatividade? Cis é uma coisa imposta a partir da sua expressão, além do que se deve fazer. Pela cisnormatividade, você pode ser trans, desde que você não seja uma pessoa trans que quebra os padrões de gênero. Você pode ser trans, desde que você não quebre os padrões de gênero. Você pode ser gay, desde que você não quebre os padrões sexuais impostos socialmente. A cisnormatividade, ela não necessariamente é só homofobia, é só transfobia. Ela também é imposição da expressão em si. Se você está na cisnormatividade, por exemplo, você tem que se qualificar com o que pessoas cis definiram. A cisnormatividade é quando você é uma pessoa trans, cresceu no mundo e você é
imputado, você é forçado, você é criado para se adequar à expressão sexual, à expressão de gênero cis. Você quer a expressão de gênero cis. É homem cis e não gosta de futebol. Tá errado isso? Sim, é a sua expressão. E afeta, inclusive, pessoas cis, tá? É a expressão. A cisnormatividade é a imposição de expressão conforme uma normatividade cisgênero. A alonormatividade é uma imposição da expressão de alossexual ou aloromântico. Pessoas que saem da expressão romântica normal e saem da expressão sexual normal, tipo, ai, você não gosta de sexo, tá errado isso aí, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Você pode não gostar de sexo. Você pode não gostar de romance. Você pode. Você pode. E se você não gosta, se expresse. Mas a alonormatividade impõe isso. Impõe a necessidade de achar um parceiro, a necessidade de fazer sexo, a necessidade de ter um namorado, namorada. Essa imposição de necessidade é a alonormatividade. E aí tem, claro, a heteronormatividade. Você tem que expressar-se sexualmente nos padrões hétero. Você tem que ser um gay de acordo com os padrões hétero. Você tem que ser uma pessoa que se expressa de acordo com os padrões hétero, não de acordo com os padrões que você quer. A expressão de gênero de um homem neurodivergente é esperada como a de um homem neurotípico, que leva consequentemente a muito preconceito, rejeição, indiferença em relações se não há atenção de gênero esperada. Por exemplo, existem muitos estudos que mostram como pessoas bi são rejeitadas. Sim, uma pessoa bi, ela foge da heteronormatividade. E por fim, você tem a mononormatividade. O que é mononormatividade? Monogamia. A imposição da monogamia. E a teoria queer, e que a gente vai entrar daqui a pouco em teoria anarquista queer, expressa explicitamente a necessidade de abandonar a monogamia, a mononormatividade. Pessoas que não são monogâmicas, que não estão na monogamia, são rejeitadas, rechaçadas também. Da mesma forma como pessoas que não estão na sexualidade são rechaçadas. Pessoas que rejeitam sexo, que rejeitam expressões românticas são rechaçadas. No fim das contas, você tem tudo isso. As normatividades, elas são bem complexas. Todos esses termos que eu estou falando aqui são extremamente complexos, tá? E daria uma live inteira para cada um deles. Por exemplo, a cisnormatividade é uma questão onde não é só uma questão de imposição também, não só de expressão, mas também de crença. Você tem que, na cisnormatividade, você tem que se igualar ao binário. A cisnormatividade rejeita pessoas não binárias, porque eles quebram o padrão de gênero. A cisnormatividade rejeita pessoas não binárias porque elas quebram o padrão de gênero. E por quebrarem o padrão de gênero, elas estão fora do esperado. E por estarem fora do esperado, mesmo que a expressão delas seja binária, elas, por serem não binárias identitariamente, são rejeitadas. A cisnormatividade não é só sobre expressão. As normatividades são sobre expressão, identidade, sobre tudo. Sabe? São sobre tudo. Uh, então, a gente tem que falar sobre tudo isso. E por fim, agora a gente vai entrar nas questões do que é o patriarcado. De onde veio tudo isso? De onde está vindo todas essas questões? Do que está se construindo? De onde vem a misoginia? Como é que ela se intersecciona com gênero? Como é que ela se intersecciona com raça? Como é que ela se intersecciona com tudo isso? Agora eu vou começar a falar das coisas mais pesadas, que é patriarcado. E depois do patriarcado eu vou entrar em um assunto muito problemático, que é o genitalismo. O genitalismo é uma estrutura do patriarcado também, tá? Mas primeiro, o que é o patriarcado? Se você pesquisar o que é patriarcado aqui no Google, ó, patriarcado, vamos lá, o que é o patriarcado? Forma de organização social que predomina a autoridade paterna.
Dignidade ou jurisdição de patriarca. Mas não é disso que a gente tá falando. Se você pega isso aqui, a pessoa, mas não parece a nossa sociedade, porque além dessa definição estar extremamente simplista, não é o que a gente tá falando. Ah, aqui, ó. O conceito do patriarcado tem sido usado na literatura feminista internacional para significar as relações de poder entre homens e mulheres. As mulheres são subordinadas aos homens no sistema patriarcal. A combinação com a teoria marxista ocorre para construir a base material para as relações de poder. Agora, se buscar no Google, corre o risco de buscar no Brasil. Eu sei, eu sei. Mas o que é o patriarcado? Essa aqui é uma boa definição, mas ela está meio incompleta. O patriarcado é uma estrutura de poder, mas não apenas entre homens e mulheres. Ela é uma estrutura de poder onde os principais são as estruturas de gênero. Por que não apenas entre homens e mulheres? Porque isso é muito simplista. Porque o patriarcado também ataca pessoas queer. Ele também ataca pessoas fora da expressão de gênero. E de muito. O patriarcado é a estrutura de poder construída para manter uma estrutura social onde uma ideia de masculinidade é vista como superior e também e materialmente para se manter o poder do homem, sim, do homem cis e hoje em dia branco, o homem cis branco, porque o patriarcado tem direta relação com supremacia branca. O patriarcado tem direta relação com supremacia branca. O patriarcado tem direta conexão com a supremacia branca. Não tem como você negar que o patriarcado está conectado à supremacia branca. O patriarcado é um sistema de poder estruturado através da manutenção de homens cis brancos no poder, materialmente, e idealmente da estruturação de uma ideia superior da masculinidade, que é superior a todas as outras ideias de masculinidade, e também ao mesmo tempo é superior à femininidade. Esse é o patriarcado. E o patriarcado, ele tem relações complexas. Ele tem relações extremamente complexas com a realidade. Ele não é simplesmente isso. Por exemplo, o patriarcado machuca homens, mas ele machuca muito mais mulheres, pessoas queer. O patriarcado, ele cria padrões de beleza para todos os lados que são inalcançáveis, tanto por homens cis quanto por mulheres, Então, ele cria padrões de poder inalcançáveis, padrões de beleza inalcançáveis, padrões de comportamento inalcançáveis. Requintes imperialistas também. Então, o patriarcado se constrói através de uma relação de poder. Mas por que o patriarcado surgiu? O patriarcado, a explicação do patriarcado é muito complexa, tá? Patriarcado com padrão de beleza e poder é utopismo? Não. É mais uma. São mais estruturas para se manter certas pessoas no poder. O patriarcado não é para manter apenas todos os homens. Os homens têm privilégios no patriarcado, sim, mas é para manter certos homens acima dos demais. A escravidão é fundamentalmente, por exemplo, uma estrutura patriarcal. Escravidão é fundamentalmente uma estrutura patriarcal. Então, tipo, não tem como você dissociar as estruturas de poder materiais do patriarcado. O patriarcado ele não é apenas uma utopia, ele é uma estrutura material, ele é um sistema, ele funciona, ele existe agora. Então, ele é um sistema de poder. Ele não é simplesmente um sistema que acontece. E não é. Aí, vamos lá. E aí você. E eles também esmagam sim as expressões de gênero. Sim, eles esmagam. O patriarcado, o objetivo dele é construir uma expressão de poder fundamental. Onde certos homens estão acima e eles continuam acima, e o resto é o resto. O patriarcado também cria hierarquias entre mulheres, tá? Não é apenas tipo todo
os homens no topo. Não é tão simples. O patriarcado cria hierarquias entre mulheres, principalmente se você colocar as expressões de raça aqui, tá? Se você. Mulheres negras no patriarcado são expressivamente colocadas em características na hierarquia menores do que mulheres brancas, tá? As mulheres brancas, elas têm privilégios em relação a mulheres negras no patriarcado. Então, mulheres que não se adequam ao padrão de beleza são inferiorizadas. Ah, então, existem muitas coisas neste que o patriarcado não é simplesmente homens em cima, mulheres embaixo, não é. É uma relação social complexa de hierarquização, onde existem o patriarcado cria praticamente castas de pessoas, tá? Você nasce aquilo, você é aquilo. Você nasce daquele jeito, você é daquele jeito. Então não tem toda essa questão.